Nesse vídeo abordaremos o seguinte assunto: fisiologia pós-colheita de frutas e hortaliças. Antes de começarmos, três importantes informações. Primeira, o produto vegetal colhido é o produto vivo. Segundo, pós-colheita não aumenta a qualidade. E por último, terceiro, o que acontece na produção e na colheita reflete na pós-colheita. Vejamos agora algumas definições. Para começar, temos o crescimento. Nele ocorre a multiplicação das células e o aumento do seu volume, os quais determinam o tamanho final do fruto. Ainda nessa fase, o fruto ainda depende da planta para continuar o seu desenvolvimento. Na fase da maturação, ela se inicia antes que o crescimento termine e inclui diferentes fases. Primeiro, a pré-maturação, que antecede a maturação, e nela ocorre o extensivo aumento do volume. E também o fruto não está apto para o consumo. E segundo, a maturação. Nele, o desenvolvimento completo é atingido e seus frutos são colhidos nesse estágio. Já na fase do amadurecimento, essa é a etapa na qual o fruto completamente maduro se torna mais palatável e sabores e odores específicos se desenvolvem em conjunto com o aumento da doçura e da acidez. Por último, temos a senescência, que é uma série de processos que ocorrem após a maturidade fisiológica e podem levar à morte dos tecidos. Respiração. A respiração é o principal processo fisiológico que continua ocorrendo no período pós-colheita, já que o vegetal não está mais ligado à sua origem. Ele usa de suas reservas de substratos acumulados durante o crescimento e a maturação. A atividade respiratória é influenciada pela composição do fruto completamente formado e pelas alterações químicas que ocorrem durante a fase de maturação. A respiração resulta em modificações profundas das substâncias que participam destas alterações, sendo que podem ser altamente indesejáveis do ponto de vista de qualidade. Em condições não controladas, estas mudanças podem levar rapidamente à senescência. Os fatores que afetam a respiração são o gás etileno, temperatura, umidade relativa, concentração de gases na atmosfera e injúria mecânica. Em relação à temperatura, quanto maior a temperatura, maior a respiração. Em relação à umidade, com a colheita, acontece o acúmulo de calor, a maior transpiração, a perda da umidade e, consequentemente, a perda do turgor celular. Quanto à umidade relativa, o potencial de perda é afetado por espécie, superfície de produto, estágio de desenvolvimento e relação superfície e volume. Para evitar perdas, basta fazer o resfriamento rápido e elevar a umidade relativa. Para evitar perdas em relação à concentração de gases na atmosfera, basta reduzir o oxigênio e aumentar o gás carbônico. Já a injúria mecânica são danos físicos, que podem ser feitos por insetos, corte, amassado, tombo ou processamento por corte ou fatiamento. A consequência é a aparência do produto, que ocorre o escurecimento e o amaciamento. Dentro do processo de respiração, há os chamados frutos climatéricos. Estes apresentam um rápido e significativo aumento na respiração durante a maturação. Os frutos atingem estágio adequado de desenvolvimento, mas ainda não estão prontos para o consumo, podendo ser colhidos e deixados amadurecer fora da planta. Alguns exemplos mais conhecidos são a manga, o mamão, a banana, o abacate, o maracujá, a pera e a ameixa. Assim como também existem os frutos não climatéricos. Eles apresentam um contínuo decréscimo nas taxas de respiração durante o crescimento e maturação, independente do estágio de desenvolvimento em que foram colhidos. Eles somente amadurecem quando estiverem ligados à planta. Os exemplos mais conhecidos são a laranja, a tangerina, o limão, frutas cítricas em geral, abacaxi, uva, morango, cereja, romã, caju, melancia, pepino e cacau. Falaremos agora sobre o regulador do processo de amadurecimento, o gás etileno. Ele é um hormônio vegetal volátil que possui influência em muitos aspectos do amadurecimento das plantas. Além disso, ele é um hidrocarboneto. Mas aí você me pergunta, qual o efeito que o etileno possui sobre a planta? Bom, o etileno ele estimula o amadurecimento em frutas e hortaliças, estimula a queda das folhas, o desdobramento das flores, o murchamento das mesmas e também é responsável pelo processo de amarelecimento, ou seja, ele dá uma tonalidade amarelada às flores e às folhas.
Quanto à sua atuação, ele se liga ao receptor, forma um complexo ativo e inicia uma reação de síntese que envolve um RNA e proteína e modifica a expressão genética. Além disso, as respostas das plantas ao etileno envolvem um específico receptor, que no caso vem a ser as metaloenzimas. Quanto à sua produção, grandes quantidades são produzidas durante os processos de amadurecimento e senescência, sendo que esse aumento pode anteceder ou não a elevação da taxa respiratória. Também existe o chamado etileno do estresse. Esse tipo de etileno é produzido em grande quantidade pela planta devido à situação de estresse, como traumas, temperatura extrema, luz ultravioleta e danos causados por micro-organismos ou insetos. Todas essas situações de estresse, esses fatores, eles comprometem o armazenamento. Aumento de vida na prateleira, como evitar? Com um custo alto, alguns dos itens são atmosfera controlada, baixa temperatura, baixo nível de oxigênio, alto nível de gás carbônico e ventilação específica. As formas químicas, embalagens ativas, sachê de carvão ativado com metais catalisadores. Para conservar, inibidores de etileno e metilciclopeno, entre outros. Para um amadurecimento mais rápido, adicionar compostos que liberam etileno ácido, cloroetilfosfínico, desidratação catalítica do etanol. E assim encerramos o nosso vídeo. Esperamos que todos tenham aprendido um pouco mais sobre todos esses processos. Muito obrigado pela atenção.